Olá, eu sou William Almeida da FA Equity. A pergunta que eu escuto, que eu mais ouço dos donos de indústrias é: quais indicadores eu preciso ter para você fazer o valuation da minha empresa, para você avaliar a minha empresa? E a minha resposta é sempre a mesma. Essa é a pergunta errada. Você não tem indicadores para ser avaliado. Você avalia a sua empresa para finalmente ter os indicadores que importam. Os seus números, eles são a ferramenta no seu painel de controle. São as suas alavancas na sua sala de comando. E entender isso é o que inicia a transformação que nós prometemos, que é, em até 90 dias, prepararmos sua indústria para se tornar o ativo que o mercado deseja. E hoje nós vamos aprender a ler o nosso painel de bordo do nosso negócio. Então, para desmistificar, para facilitar a comunicação, imagine, você é um capitão experiente, navegando seu navio cargueiro, sua indústria, por um oceano competitivo. E do seu lado tem um imediato, que é um jovem ansioso. O jovem olha para fora e vê uma nuvem escura. E ele já entra em pânico. Capitão, me vem uma tempestade por aí. Vamos mudar a rota. O capitão calmo, ele olha para a nuvem e olha para onde? Para o painel de bordo. E ele vê o barômetro, que é a pressão do mercado. Ele vê a velocidade do vento, a concorrência. E o mais importante, o indicador de consumo de combustível, que é o seu fluxo de caixa. O jovem só vê o problema aparente. O capitão vê a história completa. E ele responde: a tempestade é passageira, o nosso combustível está ótimo, vamos manter o curso e isso nos fará economizar 2 dias de viagem e chegar no porto antes dos nossos concorrentes. No dia seguinte, o céu está limpo. O navio deles, por não ter desviado, chegou no porto alguns dias antes dos outros. Vendeu sua carga pelo preço mais alto e dominou o mercado. O capitão não venceu a tempestade, ele venceu a concorrência, porque confiava mais nos seus indicadores do que nos seus sentimentos. O medo é um indicador perigoso. Os indicadores que os investidores analisam são o seu painel de bordo, o painel do seu navio. Eles querem saber qual história de eficiência o seu painel conta. Vamos traduzir os principais indicadores do seu painel usando a nossa metodologia e as nossas parábolas. Vamos lá para o nosso tripé. Finanças é a sala de máquinas. É o EBITDA e o lucro líquido. O torque do seu motor. Eles mostram a força bruta que a sua operação gera. O fluxo de caixa livre é o seu tanque de combustível. Ele diz se você tem autonomia para longas viagens ou se vive parando no porto para reabastecer. Esse é o seu fluxo de caixa. O marketing, o radar, o marketing é o mapa. Ele fala do seu faturamento. Ele mostra a sua velocidade atual, o ROI, o retorno sobre o seu investimento. Ele mostra a rota que você escolheu, se ela está valendo a pena ou não. Não adianta correr rápido na direção errada. Provavelmente você vai comprar faturamento, mas levar prejuízo. Investidores, eles sabem olhar isso e querem saber se a sua estratégia de vendas é lucrativa ou se você está só, como eu disse, comprando faturamento e levando prejuízo. Eu tenho um caso de um valuation de uma empresa que eu fiz há uns 4 anos atrás, que ela praticamente era uma empresa que foi avaliada em 2 milhões de reais. Mas quando nós fomos olhar no detalhe os indicadores dessa indústria, os investidores, quando foram olhar, eles perceberam que ela tinha várias falhas no seu processo e que isso fazia com que ela tivesse que parar de crescer de tempos em tempos. Não tinha constância no crescimento. Por quê? Por vários motivos. E o empreendedorismo é o leme do seu navio. O endividamento mostra o peso da sua carga. Carga demais vai deixar você lento e perigoso para fazer algum tipo de manobra.
com certeza esses números vão te dar poder para ser um capitão experiente. Com esses indicadores, baseado nesses dados, você não vai entrar em pânico. Você vai preparar a sua indústria em 90 dias para ser atrativa, um ativo atrativo que os compradores e investidores desejam. Agora, você precisa de fato saber a importância de ter nas suas mãos, de ter na ponta da língua quais são os indicadores e não sair tomando crédito, fazendo empréstimos, sem conhecer o seu negócio e sem ter um planejamento estratégico adequado. Isso vai te quebrar. Dominar todos os indicadores é praticamente impossível se você ainda não tem essa prática. Então, eu vou indicar que você assuma o controle de 2 indicadores. Um de crescimento, que é importantíssimo, e um de saúde. Escolha 2. Faturamento, por exemplo, é um indicador de crescimento e EBITDA é um indicador de saúde. Esses 2 indicadores, se você tiver um hábito rigoroso de controlar eles todos os dias, você vai estar na frente de 90% dos seus concorrentes. Como eu já disse antes, eu falo com mais de 50 empresários aqui todos os meses. E eles não conhecem os indicadores das suas empresas e eles não têm os processos das suas empresas bem definidos e principalmente não têm registrado. Então, se você começar a praticar, dominar esses 2 indicadores, você já vai estar na frente de 90% dos seus concorrentes. Então, olha só. Faz pequeno, faz muito, para depois fazer grande. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui nesse canal, eu estou falando, olha, começa. Não sai atropelando tudo com esse espírito empreendedor que está dentro de você, porque não vai ficar nada pronto. Começa primeiro, faz uma coisa, faz pequeno, depois faz muito, adapta, cria esse hábito, para depois você fazer isso grande. Para ser um capitão experiente, você tem que fazer várias e várias leituras do seu painel em várias situações diferentes. É isso que vai fazer de você um capitão com experiência, que vai conhecer os indicadores em circunstâncias diferentes. Mas cria o hábito primeiro de ler 2 indicadores, um de crescimento e um de saúde. Esse é o meu conselho profissional para você que está começando a construir dentro de 90 dias um ativo atrativo para compradores e investidores. E para finalizar, eu quero falar um jargão que é conhecido por todos os donos de indústria. O olho do dono que engorda o porco. Sim, isso é uma grande verdade, mas é o olho no painel. Nenhum capitão fica olhando o cais, fica olhando o casco, fica olhando para o motor. Ele olha para o painel e os indicadores que estão naquele painel é que falam para ele aonde ele tem que mexer. Então seja um capitão e coloque os seus olhos sim no seu negócio, mas no painel e nos indicadores. É isso que vai fazer de você um capitão experiente, que conhece pelos indicadores exatamente onde precisa mexer na sua empresa.